No Hora Extra desta semana, você confere os seguintes destaques. Os desafios do mercado de trabalho são grandes, mas as mulheres ocupam cada vez mais espaço. O TRT de Goiás criou mais 5 novas varas do trabalho em Goiânia. E no bloco de entrevistas, o presidente do Goiás Esporte Clube, João Bosco Luz, fala sobre o contrato especial do atleta de futebol. Aguardamos você! Hora Extra está no ar e neste programa você confere as seguintes notícias. As mulheres têm o que comemorar. Os desafios do mercado de trabalho são grandes, mas elas ocupam cada vez mais espaço. O TRT de Goiás instalou mais 5 varas do trabalho em Goiânia. Todas elas passaram a operar com processo judicial eletrônico. E no bloco de entrevistas, o presidente do Goiás Esporte Clube, João Bosco Luz, fala sobre o contrato especial do atleta de futebol. O TRT de Goiás instalou mais 5 novas varas do trabalho em Goiânia. Todas elas passaram a operar com processo judicial eletrônico. Para o ministro João Oreste Dallazen, a 18ª região presta um relevante serviço público de distribuição da justiça, com a criação de mais 5 varas do trabalho em Goiânia. A cerimônia de instalação das unidades foi realizada no Fórum Trabalhista e também contou com a presença da ministra Adelaide Arantes e diversas autoridades. Segundo Dallazen, ao instalar as novas varas do trabalho, a Justiça do Trabalho goiana propicia um avanço notável no exercício pleno de cidadania, com um atendimento rápido, acessível, barato e desburocratizado. As 5 novas varas do trabalho de Goiânia são frutos da Lei 12.478 de 2011, que criou 12 novas varas do trabalho para o estado de Goiás. Durante a cerimônia de inauguração das novas varas, o ministro do TST, João Oreste Dallazen, destacou também o avanço do TRT-18 na instalação do processo judicial eletrônico. Uma das regiões que tem uma cultura já de processo digital, o que favorece sobremaneira a implantação desse novo sistema de processo eletrônico. Nós já implantamos esse sistema em 11 das 48 varas do trabalho da região, com a implantação hoje das novas 5 varas do trabalho de Goiânia. Vamos atingir 16 varas do trabalho que passarão a operar exclusivamente eletrônicas para a tramitação dos processos trabalhistas, de modo que é um avanço significativo. Mais do que isso ainda, em menos de um mês, todas as 18 varas do trabalho de Goiânia operarão de forma eletrônica mediante a utilização desse novo sistema. De modo que o Estado de Goiás, a Justiça do Trabalho no Estado de Goiás, caminha a passos largos no sentido da substituição do processo trabalhista em papel pelo processo eletrônico, o que é uma grande vantagem para a sociedade. Essa ampliação do número de varas significa, então, mais celeridade, mais rapidez no trâmite dos processos. Então, isso é muito bom para a comunidade goiana, isso é muito bom para a cidade de Goiás, é bom para o estado de Goiás e bom para o tribunal. É bom para nós que trabalhamos, porque nós gostamos de fazer o que nós fazemos, nós gostamos do nosso trabalho, e, evidentemente, é bom para as pessoas a quem nós servimos. Olha, o sistema, efetivamente, a gente vai passar a utilizar ele de forma plena agora. Por enquanto, eram poucas varas que a gente estava utilizando. Em Goiânia, ele vai ser instalado agora, então a gente não consegue comparar de forma muito eficaz. Entretanto, nas varas que a gente acompanha, por exemplo, nas varas de Anápolis, a gente já percebeu que teve uma redução do número de peticionamento por dificuldade. Eu não acho que o sistema é mais difícil. Eu acho que os advogados ainda não estão preparados, talvez até os servidores. A gente não teve tempo suficiente para estar pronto. Mas, repito, acredito que a médio prazo isso vai ser superado e o sistema vai ser melhor para todo mundo. As mulheres têm o que comemorar. Os desafios do mercado de trabalho são grandes, mas elas ocupam cada vez mais espaço. Ainda que tantas barreiras culturais continuem resistindo, não há quem duvide da notória evolução da mulher no mercado de trabalho. A cada dia, elas ocupam mais postos, conquistam melhores salários e ocupam mais cargos de liderança. No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher,
O TRT de Goiás homenageou magistradas e servidoras e personalidades que se destacam por sua atuação na sociedade, com a abertura de uma exposição dedicada a elas. A exposição conta a história de mulheres em destaque no cenário mundial, brasileiro e goiano. Se nós somos a maioria na universidade, a maioria no serviço público, quais são as razões ainda que nós não estamos nas instâncias superiores, seja do Poder Executivo, Legislativo ou mesmo Judiciário? Nós temos que trabalhar para isso e uma das principais razões de não estarmos ocupando esses cargos é o excesso de trabalho que a mulher ainda tem. É o cuidado com a família, com os filhos, o trabalho fora e o trabalho doméstico. Nós avançamos muito e, apesar de todos os problemas, hoje nós somos vitoriosos. Nós estamos, junto com os homens, conquistando os espaços. Então, se nós temos uma presidenta do tribunal, várias ministras delegadas, não é? Eu acredito que nós somos muito vitoriosos e, junto com os homens, nós faremos, com certeza, um mundo igualitário e de direitos para todos. É importante que a mulher se conscientize a cada dia da importância dela se preparar, tanto do ponto de vista educacional, quanto do ponto de vista intelectual, profissional, em todos os setores, para que ela possa assumir o seu lugar de comando e o seu lugar na sociedade. Onde entra mérito, onde tem concurso, ela ocupa espaço. Poder e dinheiro ainda continua em mãos masculinas, majoritariamente, mas houve uma transformação profunda. E quanto maior o nível educacional das mulheres, há um retorno social muito grande. As mulheres estão chegando lá devagarzinho, tem algumas com algum poder, em lugares melhores, mas ainda tem muita dificuldade para a mulher, principalmente no ramo privado. É mais difícil, no serviço público há menos discriminação, mas também é difícil para as mulheres galgarem um posto maior. As estatísticas confirmam a evolução da mulher brasileira no mercado de trabalho. Os registros da Relação Anual de Informações Sociais, RAIS 2011, mostram que o nível de emprego com carteira assinada para as mulheres cresceu 5,93% em relação ao ano anterior. Já o número de empregos femininos no Brasil subiu de 18,3 milhões em 2010 para 19,4 milhões em 2011. No mesmo período, o número de empregos masculinos cresceu 4,49%, passando de 25,7 milhões de postos em 2010 para 26,9 milhões em 2011. Mas o salário médio real da mulher ainda é menor. Ele alcançou R$ 917,87 contra R$ 1.067,66 dos homens. No próximo bloco, o presidente do Goiás Esporte Clube, João Bosco Luz, vai falar sobre o contrato especial do atleta de futebol. Veja a seguir. Os atletas profissionais de futebol tiveram sua profissão regulamentada a partir de 1975, com a Lei 6.354, que posteriormente foi alterada e revogada pela Lei Pelé. A Lei Pelé também sofreu recentes e importantes alterações no que se refere ao contrato especial do atleta profissional de futebol. À medida em que o desporto profissional ganhou destaque no Brasil e no mundo, também aumentou o debate entre os estudiosos do direito. E para falar sobre as especificidades do contrato especial do jogador de futebol, nós conversamos hoje com o presidente do Goiás Esporte Clube, o advogado João Bosco Luz. Seja bem-vindo à Hora Extra, doutor João. Muito obrigado. É um prazer estar aqui participando com você e com todos os telespectadores. O contrato especial
de trabalho desportivo possui especificidades, como eu falei agora mesmo, que devem ser observadas pelos contratantes. Em que aspectos ele se diferencia do contrato normal de trabalho em relação, por exemplo, à forma e à duração? Bom, o principal aspecto onde ele se diferencia do contrato de trabalho é porque o contrato de trabalho, não obstante ele exige uma forma, ele pode ser verbal. Já o contrato especial de trabalho esportivo, ele deve ser um contrato formal. Isso está expresso na própria lei, lá no seu artigo 28, onde fala que o contrato especial de trabalho esportivo ele tem que ser formal e por prazo determinado. Então, enquanto nas relações de trabalho, o contrato por prazo determinado ele é uma exceção, no especial de trabalho esportivo, ele é uma regra. Então, o contrato só pode ser por prazo determinado, e cuja duração é de no mínimo 3 meses e no máximo 5 anos, isso pela Lei 9.615, conhecida pela Lei Pelé, mas existe uma exceção por norma da FIFA, de reconhecer o contrato firmado com atleta com idade inferior a 18 anos, de apenas 3 anos. Então, muito embora no Brasil se possa fazer com 5 anos, é recomendável que respeite a norma da FIFA, porque dentro das limitações territoriais do Brasil, caso seja firmado um contrato com um atleta menor de 18 anos, por prazo de até 5 anos, vai valer. Mas, uma vez completados os 18 anos, esse atleta tendo interesse em sair do país, aí vai prevalecer a norma da FIFA, que não vai reconhecer os 5 anos e, cumpridos os 3 anos, o atleta estará livre. E além do contrato formal, quando se pode dizer que foi criado o vínculo desportivo? Essa é uma pergunta interessante, porque as pessoas às vezes elas confundem muito direito federativo com direitos econômicos, com vínculo desportivo. Então isso às vezes há uma confusão muito grande. A partir do momento que uma entidade de prática desportiva contrata um atleta, já se estabelece ali um contrato de trabalho. Agora, só vai surgir o vínculo desportivo a partir do momento que esse contrato de trabalho, por prazo determinado, for devidamente registrado na respectiva confederação, no caso do atleta profissional de futebol, na Confederação Brasileira de Futebol. Então, a partir do registro deste contrato na Confederação Brasileira de Futebol, é que surge o vínculo desportivo, que esse vínculo desportivo é o que dá condição de jogo ao atleta. Certo. As recentes alterações na Lei Pelé também puseram fim à chamada cláusula penal, no caso de rompimento do contrato. E agora foi criada a cláusula indenizatória desportiva. Como é que funciona essa cláusula? Qual que é a diferença da antiga cláusula penal? Em termos práticos, ela tem uma diferença substancial, porque a cláusula penal existia muita discussão, principalmente no início da vigência da Lei 9.615, quanto à sua bilateralidade ou unilateralidade. A cláusula penal é bilateral ou é unilateral? Ora, de acordo com o Código Civil, a cláusula penal ela é bilateral. Só que ela foi inserido esse dispositivo na Lei 9.615 exatamente para obrigar, como houve a extinção do passe e encerrado o vínculo esportivo, o atleta estaria livre para firmar contrato com qualquer outra entidade de prática desportiva. Então, se não tivesse uma pena para que o atleta, compelir o atleta a cumprir o seu contrato até o final, ele poderia firmar o contrato com o clube, surgiu uma proposta salarial mais alta, mais vantajosa, ele poderia simplesmente rescindir o seu contrato e transferir-se para outra entidade de prática esportiva. Então, o objetivo da cláusula penal era exatamente
compeli-lo a cumprir o seu contrato até o final. Depois de muita discussão jurídica, o TST firmou o entendimento de que a cláusula penal ela era unilateral, sendo devida exclusivamente pelo atleta ao clube em caso de rescisão do contrato de trabalho. Aí veio essa alteração recente da Lei 9.615, que é a Lei Pelé, e inseriu um dispositivo criando ali a cláusula indenizatória desportiva, que nada mais é do que uma cláusula penal, só que aí ela é específica, ela é devida pelo atleta ou pelo clube que o contrata ao clube, né, com o qual ele tinha um contrato de trabalho. Então, se o atleta tem um contrato de trabalho firmado com o clube e quer se transferir para um outro clube, basta que o outro clube pague o valor correspondente à cláusula penal ou negocie com o clube empregador, né, uma redução desse valor, enfim, entre num acordo, faça a respectiva indenização, rescinde-se o contrato, o atleta estará livre. Então, são até 2.000 vezes o valor da remuneração mensal do atleta. Ressalvado que esse valor, ele é livremente pactuado entre atleta e clube, até o limite de 2.000 vezes o valor de sua remuneração mensal. E quanto à cláusula compensatória desportiva? Há uma confusão aí, né, de termos, mas ela se diferencia. Diferencia. A cláusula compensatória desportiva, ela já veio para substituir o artigo 479 da CLT, que não é aplicado nessa relação em caso de dissídio individual entre clube e atleta. A cláusula compensatória desportiva, ela é a cláusula que diz o seguinte, que caso o clube queira rescindir antecipadamente o contrato do atleta, ela deve indenizá-lo pelo valor correspondente a até 400 vezes a sua remuneração, nesse caso estabelecendo o mínimo, que é o valor correspondente a que o atleta teria direito de receber até o final do seu contrato. Ou seja, se o 479 determina que é a metade do que ele teria direito a receber, nesse caso da relação atleta-clube, é de no mínimo o total que ele teria direito a receber, sem nenhum desconto. O que eu faço uma séria crítica nesse caso, porque essa cláusula praticamente não, ela inviabilizou a rescisão antecipada de qualquer contrato de trabalho de atleta. Se o atleta não corresponde às expectativas do clube, se ele não produz aquilo que o clube necessita, ele vai ficar ali cumprindo o seu contrato até o final, sem que o clube possa fazer alguma coisa. Ao que parece, as alterações recentes na Lei Pelé beneficiaram o atleta profissional de futebol. Mas o senhor, num artigo que escreveu sobre o assunto, falou que o princípio da hipossuficiência não poderia ser aplicado totalmente nessas relações de trabalho, em razão dos altos salários recebidos pelos atletas profissionais de futebol, em razão da alta qualidade que eles têm. Mas esse assunto a gente conversa no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Hoje conversamos com o presidente do Goiás Esporte Clube, João Bosco Luz, sobre as especificidades do contrato especial do jogador de futebol. O Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com João Bosco Luz, presidente do Goiás Esporte Clube e advogado. Doutor João, nós falávamos sobre a aplicação ou não do princípio da hipossuficiência no contrato especial do jogador de futebol. No artigo que o senhor escreveu sobre o assunto, o senhor disse que não seria aplicável em razão dos altos salários percebidos por esses jogadores, em que, nessa situação, os clubes seriam a parte mais fraca. O senhor poderia explicar um pouco sobre isso? Claro. Porque o direito do trabalho, ele se baseia na aplicação de princípios, né? Então é o princípio da primazia da realidade, o princípio da norma mais benéfica ao trabalhador, princípio da hipossuficiência, e
Por que o princípio da hipossuficiência? Quando se aplica no direito do trabalho o princípio da hipossuficiência, é porque o direito do trabalho entende que na relação de trabalho patrão e empregado, a parte mais fraca é o empregado. Daí a aplicação desse princípio, né? Mas no caso da relação clube de futebol e atleta profissional de futebol, claro que não é uma regra geral, mas nós estamos falando do atleta profissional de alto nível nesse caso, né? Dos atletas profissionais que disputam os campeonatos profissionais, independente de ser na Série A, Série B ou Série C, enfim. Hoje, para o clube contratar um atleta, o clube ou ele se submete à vontade do atleta, ou ele não consegue contratá-lo. Por quê? O atleta, ele chega no clube e diz, por exemplo, um fato que é comum. No Goiás, nós cortamos isso, foi um mal que nós cortamos pela raiz. Mas isso nos traz dificuldade, porque o atleta, ele chega e fala assim, olha, eu quero receber 200 mil reais por mês. Eu quero 50 mil reais na carteira e quero 150 mil reais num contrato de imagem. Se você diz para ele, olha, aqui é tudo na CTPS, ele fala, bom, tudo bem, então eu estou indo para um outro clube que lá aceita essa proposta. Então, o clube ele é obrigado a se submeter a essas exigências exatamente para contratar esses atletas de alto rendimento. Porque, do contrário, ele não consegue. Então, há uma imposição de atletas representados por agentes muito bem preparados, né, e que exigem essas coisas dos clubes. Então, na verdade, hoje, quem escolhe onde jogar, basicamente, é o atleta. O clube, ele tenta contratar, mas muitas vezes ele não consegue. Então, nessa relação, atletas e clubes, claro, de atletas de alto nível e clubes, a parte mais fraca, nesse caso, são os clubes. E como é que fica a situação dos atletas que recebem pouco, que são a maioria, na verdade, dos atletas brasileiros, né, de futebol? A maioria dos atletas, aí é que eu estou falando, quando eu falo o atletas de alto nível, porque nós temos o atleta de baixo, de alto, de médio e de baixo nível técnico, né? Então tem um atleta, esses que disputam a Série A, né? Por exemplo, esses que vão para os clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, na sua esmagadora maioria, são atletas de alto nível, né? Da Série B hoje também já são atletas de alto nível. E esses atletas que se aplicaria o princípio da hipossuficiência, vamos assim dizer, poderiam ser os atletas que estão mais preparados para os campeonatos estaduais. Não no campeonato, e isso em determinados campeonatos. Você não pode pegar o Campeonato Paulista, por exemplo, como referência. Agora, nesse caso específico, teria que ser analisado cada caso para mensurar a aplicação ou não do processo o princípio da hipossuficiência. E nesse caso, eu vou um pouco além. Se o contrato de trabalho firmado entre atleta e clube é um contrato especial, deve ter varas especiais também para apreciar e julgar esses dissídios individuais. Porque você não pode colocar na mesma vara o cobrador de ônibus, o balconista e o atleta profissional de futebol. Por quê? Porque existem as especificidades das relações que não podem ser colocadas em discussão da mesma forma. Então, eu entendo e defendo que se crie várias especializadas em dissídios individuais estabelecidos entre atletas profissionais de futebol e clubes de futebol. Um outro assunto que vem muito à Justiça do Trabalho é a questão da cessão temporária do atleta, né? De quem é a obrigação de pagá-lo. Como é que fica essa história, doutor?
a obrigação de pagar os salários e todos os encargos trabalhistas é do clube cessionário, é de quem recebe esse atleta. Agora, se esse clube que recebe não paga, o que o atleta deve fazer? Completou 2 meses, não recebeu, notifica o cedente. Olha, eu estou aqui por empréstimo e não estou recebendo. Então, gostaria que vocês pagassem. O clube cedente, ele pode pagar, que eu chamo de purgar a mora. Ele pode pagar e está tudo resolvido. Aí o clube cedente, pagando, ele tem o direito de requerer a rescisão antecipada e o retorno imediato do atleta, ou pode deixá-lo lá. Aí é o seu livre arbítrio. Agora, se o atleta notifica, porque se o atleta não notifica, de acordo com o artigo 31 da Lei 9.615, a mora contumaz do todo ou parte do salário enseja a rescisão imediata do contrato de trabalho, por prazo igual ou superior a 3 meses. Enseja a rescisão do contrato de trabalho. Nesse caso, é considerada uma rescisão indireta. E, nesse caso, compete ao clube a obrigação de indenizar o atleta pela cláusula compensatória desportiva. Ou seja, é como se tivesse o clube mandado ele embora. Então tem que pagar toda aquela indenização, tudo direitinho. Agora, se o atleta não notifica o clube cedente, ele vai rescindir o contrato com o cessionário, mas vai prevalecer o contrato do cedente. Então ele tem que rescindir aqui, receber tudo que é devido, mas voltar e continuar cumprindo seu contrato com o cedente. Agora, se ele notifica e o cedente não purga a mora, ele tem o direito de rescindir os 2 contratos ao mesmo tempo. O do cessionário e o do cedente, e ficar livre para ir para qualquer outra entidade de prática desportiva. O assunto é bastante interessante, demanda vários questionamentos, mas nosso tempo acabou. Muito obrigada pela entrevista, Dr. João Bosco, por todos os esclarecimentos sobre o assunto. Foi um prazer muito grande estar aqui com você, com todos os telespectadores, e me coloco à disposição para qualquer debate nesse sentido no futuro. Com certeza. Hora Extra fica por aqui. Obrigada também por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias sobre o TRT de Goiás pelo Twitter ou pelo Facebook. Até a próxima semana.